Pessoal, só quero dar um recadinho que se alguém foi removido da reunião, é só entrar novamente, tá? É que quando a gente pede aqui para gravar, ele dá essa mensagem que algumas pessoas vão ser removidas. Não sei se vocês configuraram alguma coisa para não aceitar, né? Mas é só entrar de novo, não removi ninguém. Digamos assim, foi o início da gravação aí que me deu essa mensagem, tá? É bem tranquilo. Vamos esperar mais 2 minutinhos aqui, a gente já começa a nossa conversa, tá? Na verdade, uma continuidade do que a gente não fez a semana passada, né? Abreviou muito a nossa fala da semana passada. Pessoal, vamos começando então. Vocês vou perguntar mais uma vez se estão me ouvindo bem. Aí, a partir de agora, se começar a ter alguma dificuldade, som ruim, ou ficar picotando, ou cortando, vocês, por favor, abram o microfone, porque às vezes no chat a gente não está sempre olhando, tá? Por hora, estão me ouvindo bem? Tá ok. Beleza, pessoal. Pessoal, então, boa tarde e boas-vindas para todos e todas, né? O que, meu amor? Parece ali. É a internet, né, amor? Acho que Eduardo está com o microfone aberto. Aí, ótimo. Ótimo. Pessoal, então vamos iniciar a nossa conversa de hoje, tá? A qualquer momento vocês podem fazer qualquer interferência, tá? Me ouve, Eduardo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Eduardo? Só fazer um joinha aí pela tela. Pode falar, Eduardo. Tá me ouvindo bem? Tô. Ok. Agora eu vou pedir para você fechar teu microfone, tá? É no Ctrl mais D. Beleza? Eu não estou conseguindo. Mas não está conseguindo? No Ctrl, né, na tecla Ctrl mais a letra D. Aí. Beleza? Deu certo. Falou. Obrigado, Eduardo. Pessoal, então vamos iniciar a nossa conversa de hoje, né? Inicialmente eu quero dizer para vocês tomarem muito cuidado, redobrarem os cuidados com a prevenção contra a Covid-19, né, contra o vírus, manter todo o cuidado possível. Infelizmente, a gente teve a notícia de que tivemos uma colega nossa, uma servidora, contaminada, mas ela está bem, já está se recuperando, tá? Então, no momento em que às vezes o pessoal deu uma relaxada, o vírus está entrando. A gente vê isso nos casos aí do município também como um todo, né? Que a gente não tinha registro e agora a gente tem, se não me falha a memória, até ontem 11 casos de pessoas contaminadas, confirmadas, né, com o coronavírus. Ok? Então, reforço o meu pedido para que vocês se cuidem, saiam de casa somente quando for necessário, né? E mantenham todas as recomendações, né? Para que
a gente fique livre desse vírus, tá certo? Então, na aula passada, a gente fez mais um bate-papo, né, sobre a nossa unidade curricular e sobre o contexto do IFSC. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer. Vocês fiquem bem à vontade, aí pode abrir o microfone ou falar no chat também. Por enquanto, eu estou olhando no chat. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pessoal, vou tentar colocar aqui a apresentação, tá? Peço que vocês me respondam no microfone se está aparecendo para vocês os slides aí. Sim. Está aparecendo? Estão me ouvindo bem também? Sim. Tá ok. Pessoal, então, iniciando um pouco a nossa conversa do dia de hoje, tá? Vou mostrar para vocês os tipos de empreendedores. Nós vimos no início da nossa unidade curricular que nós podemos ter empreendedores por necessidade e empreendedores por oportunidade, tá? Isso é uma classificação geral, né? Eu diria assim, ó, que é um tipo de empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Agora, os tipos de empreendedores, nós vamos falar do empreendedor propriamente dito da pessoa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas classificações, tá? Com alguns exemplos. Então, a primeira classificação que eu trago do tipos de empreendedor, que eu apresento para vocês, é uma classificação do Sebrae. Uma classificação já bem antiga, mas que é válida ainda até hoje. Então, o Sebrae classifica os empreendedores em quatro grupos, tá? O empreendedor artesão, tá? Que é o empreendedor que é inicialmente um técnico e escolhe instalar um negócio independente para praticar seu ofício. Então, um exemplo de empreendedor artesão, né? A gente pode encontrar, por exemplo, um marceneiro, né? Um soldador. Eu só vou reforçar, acho que eu estou escutando a notificação do bate-papo. Agora eu não consigo ver, tá, o bate-papo. Então, se vocês têm algum recado ou se não estão me ouvindo direito, vocês abram o microfone e falem, tá? Então, voltando aqui aos slides, pessoal. Os tipos de empreendedor, né? Então, empreendedor artesão, aquela pessoa que é um técnico, que tem uma habilidade bem destacada, né? Por exemplo, um artista plástico, um pintor de quadro, então ele acaba pintando os quadros e abrindo o seu próprio ateliê para fazer a comercialização desses quadros, desses produtos, tá? O empreendedor tecnológico, um outro grupo classificado pelo Sebrae, é um indivíduo associado ao desenvolvimento ou comercialização de um novo produto ou um processo inovador e que monta uma empresa para introduzir essas melhorias tecnológicas ou para obter lucro, né? Então, o empreendedor tecnológico é aquela pessoa que anda sempre correndo atrás de novidade, né? É uma pessoa que está sempre à frente, né, do próprio tempo. Então, ele consegue introduzir, por exemplo, numa região, sei lá, um novo método de fazer determinado processo, ou ele é um empreendedor que está introduzindo aqui uma nova tecnologia na região, sempre com o objetivo de trazer lucratividade. Ainda quanto ao Sebrae, né,
a gente tem, pela classificação do Sebrae, o empreendedor oportunista, o indivíduo que enfoca o crescimento e o ato de criar uma nova atividade econômica e que monta, compra e faz crescer empresas em resposta à oportunidade observada. Então, é mais ou menos aquilo que a gente passou para vocês, o empreendedor por oportunidade, né? Então, ele identifica que aqui em Xanxerê, por exemplo, não tem ainda uma loja especializada em trabalhar com energia renovável. Então, ele vai lá no comércio, né? Pode até comprar uma empresa ou monta uma empresa para explorar essa oportunidade de negócio. E, por último, né, na classificação do Sebrae, o empreendedor estilo de vida, né? Que é o indivíduo autônomo ou que começa o negócio por causa da liberdade, da independência ou outros fatores, ou outros benefícios do seu estilo de vida, que esse tipo de empresa torna possível. O exemplo mais claro do empreendedor estilo de vida é a história do fundador da empresa Mormai, né? Aquela empresa ligada a surf, a roupas de surf, a pranchas de surf, e hoje ele tem um leque de produtos que vai além somente desse setor de surf. Mas ele é uma pessoa, o fundador dessa empresa Mormai é um médico, né? Ele sempre gostava muito de surfar, né? E ele começou a desenvolver produtos, né? Roupas especialmente, né? Para surfar, e as nossas águas aqui da região sul são muito frias, né? Então ele começou a se especializar. Por quê? Porque o estilo de vida, ele era um surfista, ele gostava de surfar e ele conciliou as duas coisas, né? Eu acho que esse empreendedor estilo de vida aqui, ele consegue unir o seu desejo, o seu gosto, né, e fazer disso também um negócio. Então, hoje eles vendem inúmeros acessórios, roupas, e diga-se de passagem que é referência no mundo inteiro, porque hoje eles já têm, por exemplo, uma roupa que você usa que tem filtro solar, então para não sofrer queimaduras no verão e assim por diante. Então, é um tipo de empreendedorismo muito bem destacado. Então, essa classificação do Sebrae, ela mostra 4 tipos de empreendedor, tá? Agora nós vamos para a literatura, nós vamos para os livros, nós vamos para os estudiosos do empreendedorismo. Então, um deles que eu mais gosto é esse autor que se chama Bottom, tá? E ele classifica os empreendedores em 3 grupos, 3 tipos diferentes. Então, o Sebrae 4 e o Bottom 3. Então, ele chama de empreendedor de negócios, aquele que identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas. O empreendedor interno, esse é um termo bem bacana, que vocês precisam saber identificar. O empreendedor interno, empreendedor ou intraempreendedor, indivíduo que promove mudanças dentro da empresa e que trabalha, reinventa e empreende os negócios. Aqui tem um erro, né? Reinventa, em que trabalha, reinventa e empreende, tá? E os negócios. Então, o intraempreendedor, pessoal, é um funcionário como qualquer um de vocês, ou no caso eu, sou um funcionário público, né? E que inventa uma mudança, né? Promove uma mudança no seu local de trabalho. Vou corrigir aqui o Henrique tem no slide, tá? Mas que inventa um novo processo, inventa uma nova forma de trabalhar dentro da empresa. E o Bottom também destaca um outro tipo de empreendedor, que ele chama de empreendedor comunitário ou empreendedor social. Aquele que promove mudanças, reúne recursos e constrói em benefício da comunidade, voluntariado, né? E aí a gente entra no terceiro setor, que é uma parte também da nossa conversa de hoje. Então, aqui nesse slide que está apresentado para vocês, ele mostra 3 exemplos da classificação do Bottom,
tá? Em termos de literatura, em termos de de autores, eu gosto muito da classificação do Bottom. Eu até prefiro a classificação do Bottom do que a classificação do Sebrae. Porque, veja, ele coloca empreendedor de negócio, não importa o negócio. Pode ser tecnológico, pode ser o pintor de quadros, pode ser um marceneiro. Ele coloca o intraempreendedor, que também não importa onde que você vai trabalhar, mas aquele empreendedor de dentro da empresa. E ele fala do empreendedor comunitário, tá? Eu prefiro essa classificação do Bottom aqui. Então, o que ele fala? O Bill Gates, da Microsoft, aqui tinha um outro que eu acabei tirando, né? Então, o Bill Gates é um exemplo concreto de empreendedor do mundo de negócio, tá? Então, o Bill Gates e o Steve Jobs, por exemplo, que acho que é o que faltou o nome ali, engoli a palavra Steve Jobs, ou Bill Gates e o Musk, né? Que a gente deu exemplos nas aulas iniciais, são empreendedores do mundo do negócio. Tá? Empreendedores que enxergaram oportunidades e criaram empresas para explorar essa oportunidade. O Jack Welch, da GE, é um exemplo clássico de empreendedor corporativo ou intraempreendedor. Jack Welch, ele foi um engenheiro e toda a carreira dele ele fez dentro de uma empresa que se chama GE, uma multinacional, né? A General Electric, né? Inclusive, ele veio a falecer há dias atrás, aí, acho que um mês atrás, tá? Mas é um maior exemplo de um líder corporativo, de um empreendedor corporativo, empreendedor dentro da empresa. E o último exemplo que tem nesse slide, que é a doutora Zilda Arnes, é um exemplo, modelo de uma empreendedora social com o seu trabalho na pastoral da criança. Então, a Zilda Arnes, inclusive, ela é catarinense, ela nasceu em Forquilinha, né? E ela faleceu no terremoto do Haiti, né? Agora quando é que foi? Em 2009? Eu não lembro direito, tá? Mas faleceu naquele terremoto do Haiti, onde que ela estava exatamente trabalhando lá no Haiti, com a sua descoberta, que ela foi uma médica, né, pediatra, e ela criou a multimistura, que é um produto para erradicar a mortalidade infantil, né? Crianças que vêm a falecer. Então, essa multimistura é um produto à base de farinhas e produtos que evitam a mortalidade infantil. Ela, inclusive, teve já seu nome indicado para o Prêmio Nobel da Paz, né? Mas ela não chegou a vencer esse prêmio, tá? Então, ela é uma empreendedora corporativa, uma empreendedora social, onde que a sua finalidade é o bem comunitário. Tá certo? Pessoal, vou só fazer uma pausinha aqui. Alguma dúvida sobre essas classificações de empreendedores? Vocês abrem o microfone e vocês têm que falar, porque eu estou com a tela projetando aqui. A primeira parte da nossa conversa hoje são os tipos de empreendedores, tá? Agora a gente vai passar para os setores da sociedade, mas antes de passar para os setores da sociedade, queria saber se vocês têm alguma questão, alguma dúvida. Nada? Tem gente que não está conseguindo entrar, colocaram no chat aqui, eu estou dando uma olhadinha no chat. Bem, eu não coloquei restrição, tá, pessoal? Não coloquei restrição de entrada. Então, não sei dizer o que está acontecendo. Eu vou deixar agora aberto aqui para que eu possa, né, sempre permitir, mas eu não tenho restrição para entrar, tá?
De qualquer jeito, essa aula está sendo gravada também, essa conversa, depois a gente posta num grupo para vocês, tá? Nada de perguntas? Ok. Então, pessoal, sobre os tipos de empreendedores, a gente passou essas duas classificações. E agora a segunda parte da nossa conversa é sobre os setores da sociedade. Então, nós temos os tipos de empreendedores e nós temos os ambientes onde que esses empreendedores podem atuar. O primeiro ambiente é o primeiro setor, que é o governo, né? Responsável pelas questões sociais. Então, esse é o primeiro setor da economia, é o setor público, o setor do governo, tá? O setor público, como o próprio nome diz, é aquele que se preocupa, ou deveria se preocupar, com todas as questões de todas as pessoas, né? De todos a sociedade, tá? O segundo setor é o setor privado, né? Responsável pelas questões individuais, tá? Então, as empresas privadas. Eu tenho dinheiro, eu monto um negócio e passo a trabalhar nesse negócio, nesse empreendimento. Isso é um setor privado, tá? Indo adiante nos slides, né? Com a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, através de inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor. Então, o primeiro setor, que é o governo, não dando conta de todas as questões sociais, a gente teve iniciativas do setor privado com o objetivo de ajudar nas causas sociais. Ou seja, o terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público. Então, um grupo de pessoas se juntam, formam uma associação, montam uma associação de bairro, uma cooperativa, uma ONG, isso se chama terceiro setor. Então, são iniciativas individuais do setor privado, mas o fim, ele é público, tá? Então, aqui tem as definições do terceiro setor, né? São instituições com fins públicos, porém de caráter privado, que não se enquadram, portanto, no primeiro setor, não são o Estado, tá? São regidos pelo direito privado, mas não possuem objetivos mercantis. Também não sendo qualificadas como instituições do segundo setor. Por exemplo, pessoal, aqui na nossa região a gente tem a UNOESC, que por muito tempo era a única universidade que ficou. Ela é uma instituição que a gente pode colocar ela uma instituição sem fins lucrativos. Por quê? Porque ela oferece estudo, né, formação superior, mas o objetivo dela é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Por que ela é sem fins lucrativos? Porque ela não tem um dono, propriamente dito. Não ter fins lucrativos não quer dizer nada que ela não possa cobrar uma mensalidade, né? Ou ter algum tipo de contribuição. Mas o que quer dizer é que ela não tem um dono, né? É uma instituição, uma fundação que tem como objetivo ajudar as pessoas. Então, a UNOESC é um das nossas empresas do terceiro setor. Abrange ações públicas que saem do domínio estatal e passam a ser encampadas por organizações da sociedade civil, tá? Então, por exemplo, nós temos dentro do Instituto Federal uma empresa que pode ser classificada do terceiro setor, que é a nossa empresa júnior, tá? Ela não tem fins lucrativos, isso não quer dizer que ela não possa cobrar pelos serviços que ela presta, mas assim, o dinheiro que ela arrecada tem um destino, mas que não é um destino que fica para mim, fica para o presidente e assim por diante, tá?
Aí falo do crescimento do terceiro setor, ok? Vocês podem ler depois com calma. E eu gosto muito desse quadro que está aparecendo aqui, ó, onde que fala o agente, os fins e o setor. Então, quando eu tenho agente privado para fins privados, é o segundo setor. Tá? Quando eu tenho agentes públicos para fins públicos, a gente tem o primeiro setor, o Estado. E quando a gente tem setor privado para público, né, é o terceiro setor. E aí, em vermelho, eu destaco ali, ó, quando o recurso é público, mas que as pessoas usam para o bem próprio, né, para o bem privado, se chama corrupção. Tá? Esse quadro é bem interessante que vocês entendam ele, e até se não ficou bem explicado, vocês podem fazer essas perguntas. Tá? Então, aqui mais um quadro, ó, que diz os agentes privados e os fins públicos nasce o terceiro setor. Tá? Aqui tem uma lista, né, de empresas que podem ser enquadradas como terceiro setor, mas para título de conhecimento de vocês. Tá? O último slide, então, é da nossa empresa Júnior, tá? Que é uma empresa que está começando aqui dentro do Instituto Federal, né? Mas são um grupo de alunos orientada pelos professores que ajudam a resolver problemas nas empresas, problemas na sociedade. Tá? Se a empresa Júnior gerar alguma receita, gerar algum lucro, esse lucro não é de ninguém, ela faz uma destinação para o bem de todos. Pessoal, agora eu quero ouvir perguntas, ouvir dúvidas, ouvir reclamações, sugestões da nossa conversa de hoje aí. Vamos lá. Conseguiram entender? Conseguiram me ouvir bem? Isso que é difícil a aula online, que é o professor falando com o computador, né? Eu prefiro falar com vocês presencialmente. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certinho? Esse hoje, a nossa conversa hoje, pessoal, tinha essa finalidade mesmo, passar ali os tipos de empreendedores e os setores da economia, tá? De uma forma bem rápida, porque a gente sabe que é difícil prender a atenção de vocês por muito tempo, né? Na nossa forma virtual, tá? Tranquilo? No geral, como que vocês estão vendo essa questão das aulas, atividades não presenciais? O pessoal está conseguindo ir adiante? Está tendo muita dificuldade? Tá chato, né? Quero voltar, é verdade, né? Eu também quero, tá? A gente também quer voltar, tá, pessoal? A maioria dos colegas, dificuldade, sim, tem muita dificuldade, tá? Para todos nós, tá, pessoal? Para todos nós, mas eu quero deixar aqui a minha mensagem, assim, meu posicionamento, tá? Agora que eu estou na direção do campus, a gente já começou no estado inteiro fazer uma série de reuniões, né, com os outros diretores, né? E olha, pessoal, a gente está trabalhando com alguns cenários. Será que vamos voltar em junho? Será que vamos voltar em setembro? Será que não vamos mais voltar esse ano? E lamento dizer para vocês, isso é uma coisa que eu não quero que aconteça, mas assim, ó, a gente não tem nenhuma expectativa de retorno rápido, tá? A gente acha que o retorno vai ser não vai ser a curto prazo, tá? E assim, já existe algumas
alguns países, por exemplo, que já decretaram, já está certo, que não vai mais ter aula presencial esse ano. Tá? Só para vocês terem uma ideia, Portugal, nós temos uns colegas que estão estudando lá, eles não vão mais ter aula presencial este ano. Tá? Aí vem um monte de perguntas, mas como é que vai ficar? Vamos perder o ano, vamos reprovar? A gente não tem resposta para essas perguntas, tá? Infelizmente, a gente não sabe tudo que vai acontecer. Mas, tudo que a gente quer é voltar, ter aulas presenciais, ter vocês, né, em sala de aula, só que a gente tem que voltar de forma segura, porque o problema é sério, é grave, e 40 e poucos alunos dentro de uma sala de aula, a transmissão se torna muito rápida, né? E a gente está tendo problemas na economia, problemas na educação e assim por diante. Mas temos que aguentar firme, tá? Por isso, pessoal, que eu defendo que a gente continue as atividades à distância, fazendo aquilo que dá para fazer, tá? A gente não está dizendo que é a melhor aula, a gente não está dizendo que vocês estão aprendendo da melhor forma possível. Não. A gente está fazendo o que pode e a gente entende que vocês também estão fazendo aquilo que podem. Tá? O Eric pergunta aqui, em português, nós não temos professor? Vamos ter que fazer de novo ano que vem? Não é essa a ideia, tá, Eric? A gente agora, agora que eu estou na direção, estou a par desse processo, a gente está contratando 3 professores substitutos. Um professor de informática, um professor de português e um professor de administração, que é o professor que vai tocar as minhas aulas em função de eu estar na direção do campus agora, tá? Aqui tem uma pessoa que se chama Ninguém Lígia, né? Está colocando do adiantar as aulas. Pessoal, é um jeito que a gente achou de não parar, tá? Eu só vou dizer uma complicação que tem se a gente disser que a gente parou a unidade de informática e de português. Se a gente falar que parou, aí a gente não pode contratar professor substituto, tá? Então, só para vocês entenderem, isso a gente está fazendo uma gestão, a gente está fazendo um remanejamento das aulas para não dizer que cancelou português, para não dizer que cancelou informática. Se a gente colocar no sistema que cancelou, a gente está proibido de contratar professor substituto para essas unidades curriculares. Então, a gente vai fazendo essas trocas e vamos ver se a gente encontra um professor substituto. A boa notícia é que a gente está aproveitando professores substitutos que participaram de outros concursos em Florianópolis, em todo o estado, tá? Dentro do IFSC. E a gente está fazendo alguns convites e está esperando o retorno. Isso a gente nunca tinha feito antes, tá? Ou seja, por exemplo, se Chapecó tivesse um professor que tivesse feito o concurso para ser substituto e está na lista, a gente pode chamar ele se ele concordar. Como vai ser as notas do primeiro trimestre se não temos professor, Eric? Bem, primeiro, Eric, que essa ideia de primeiro, segundo e terceiro trimestre, por enquanto, a gente vai ter que segurar, tá? A gente não tem, assim, uma orientação. Professores têm que fechar as notas do primeiro trimestre. Não. A gente tem a orientação de trabalhar com atividades não presenciais e trabalhando os conteúdos que forem possível trabalhar, mas a gente não tem um dia para postar uma nota. E eu gostaria, aproveitando a tua pergunta, Eric, tua colocação, eu queria dizer que a semana que vem eu gostaria de fazer uma avaliação. Além daquelas atividades que a gente fez lá, que vai valer nota, gostaria de fazer uma avaliação até aqui, do que a gente viu até aqui, tá? Que é aquela parte inicial lá dos conceitos de empreendedorismo e esses tipos de empreendedores. Podemos fazer a avaliaçãozinha? Vai ser no horário de aula normal? O que vocês acham? A Lígia pergunta... Não, quem foi que pediu? Como é que vai ser a avaliação? A Júlia? Júlia, a avaliação, a ideia, não se preocupe. Vai ser uma forma de eu
de eu perceber se vocês conseguiram entender o conteúdo. Então, a ideia mesmo é tipo um questionário, né? Eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer. A única coisa é que não vai ser uma avaliação que a gente vai deixar de uma semana para outra. A gente vai fazer nesse período aí, mais ou menos de 1h, 45 minutos, que é o suficiente para fazer as minhas provas presenciais. O Eric e alguns que estavam na unidade curricular o ano passado sabem que as minhas provas normalmente 35, 40 minutos dá para fazer tranquilo. Como se fosse um questionário, assim, Júlia, tá? Eu só convido, então, vocês para que estejam presentes, né, da aula da semana que vem, nesse mesmo horário, tá? E os colegas que não estão aqui hoje, que sejam comunicados também, tá? Outra coisa, pessoal, esse material que a gente está tendo aula aqui online, do jeito que a gente está aqui, essa nossa conversa, eu estou postando num canal do YouTube, lá com o nome da Unidade Curricular de Empreendedorismo. Então, vai estar todas lá essas aulas, vocês vão poder assistir, ou, não lembro como é que é os tipos de empreendedorismo, querem dar uma olhadinha, vai estar lá postada lá, tá? Não vou postar no Siga, porque o Siga não permite, porque fica um tamanho muito grande das nossas conversas. O que mais? Se encaminhando para o fim, então, tá? Da nossa conversa de hoje. Alguma dúvida? O link para o canal, pessoal, eu vou enviar, tá? No Siga daí, tá? Uma notícia do grupo, tá? Eu ainda estou montando, eu criei lá o espaço, já coloquei alguns vídeos, mas ainda não coloquei todos. Então, acredito eu que no máximo aí, hoje de noite, eu termine, tá? Principalmente as de vocês. Tá? Que mais? Quando as aulas voltarem, os professores vão revisar o que foi passado no primeiro trimestre? Sim, Raíssa. Sim, nós vamos fazer, sim, uma revisão, até porque a gente não está conseguindo fazer um debate na profundidade que a gente está tá podendo fazer na forma não presencial. Então, se a gente estivesse em sala de aula, o debate era bem maior, né? As perguntas eram mais também, aqui vocês ficam mais tímidos. Como eu falei, Raíssa, a gente está fazendo o que pode, né? E eu imagino que vocês também estão se esforçando do jeito que pode, porque, assim, se a gente, vejam só, se a gente suspender as aulas, o que vocês podem opinar por isso também, a gente tem essa liberdade de suspender as aulas. Mas o Ministério da Educação já traçou uma diretriz para a gente repor as aulas. Sabe por quê? Ele disse assim, que as aulas vão ser recuperadas na forma de ANP. Ou seja, a gente para de fazer essas atividades à distância que a gente está fazendo com vocês agora, se o grupo decidir isso, daqui, sei lá, 2, 3 meses, né? A gente começa a fazer de novo as mesmas aulas não presenciais. Então, eu acho que a gente não precisa fazer essa interrupção. A gente continua fazendo aquilo que dá, mas é claro, né? Olha, hoje a gente tem 27 pessoas participando. Quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente vai fazer um reforço. Quem achar que não precisa participar, e daí, assim, a gente vai combinar. A gente contou 10 aulas não presenciais. Dessas 10, o professor Ricardo vai repor 5, vai repor 3, vai fazer 2 aulões, né? Tudo isso a gente vai fazer um acordo entre professor e aluno, tá? A ideia, pessoal, vou deixar bem claro para vocês, a ideia não é cortar o pescoço de ninguém, e vocês, agora estou falando como diretor já do campo, vocês não podem ser excluídos do processo, simplesmente porque não assistiu uma aula, né? É claro que eu recomendo o seguinte, nós estamos num período de isolamento social, então a gente não tem atividades fora, a gente não pode sair e tal. Então, aproveite esse tempo para ficar conectado com os professores. Mas eu sou muito flexível. Esses dias na engenharia, eu parei por uma semana as aulas, não postei mais atividade e deixei 10 dias para os alunos colocarem as atividades em dia. Tá?
uns 3 ou 4 fizeram. Alguns não fizeram. A gente vai tentar descobrir se eles desistiram ou não. Na engenharia, o pessoal trabalha, muda às vezes o turno da empresa, é bem complicado, tá? Mas é isso, tá, Raíssa? A gente vai dar todas as possibilidades de reforço, de aperfeiçoamento. Aprofundar, né? A Luísa fala do Enem. Sim, Heloísa. Parabéns aí por estar sintonizada, né? Nós, as instituições, nós, diretores, encaminhamos um pedido para o nosso reitor. O reitor, que participa do CONIF, que é o órgão que representa todos os reitores do Instituto Federal no Brasil, já divulgou uma carta de repúdio à questão do Enem, tá? Existe uma grande pressão para que o Enem desse ano seja adiado ou que não continue do jeito que o governo quer. O Eric coloca aqui, acho que vocês vão ouvir aí o barulho do meu menino chorando, né? É normal, né? Isso aí, a gente está trabalhando em casa, tem filhos, tem família, tá? Mas a tatinha dele já pegou ele. Olha só, o Eric coloca, professor, acho que é o melhor fazer live na TechWitch, melhor para os alunos. Eu não conheço, tá, Eric? Posso me aprofundar. Podia fazer assim com nós também? Aí, eu não entendi, Lígia, o que é o nós também, tá? O que você quer propor aí? Fica à vontade, pode falar no microfone, sem medo de ser feliz. Eu não entendi o que você quer dizer como podia fazer com nós também. Quer falar? O que mais, pessoal? Eu chamo de Lígia, né? Mas aqui aparece para mim, ninguém liga. Não é Lígia, ninguém liga. Quer falar, ninguém liga. Tá tranquilo? Ah, você está propondo que eu deixe uma semana para colocar as matérias em dia. É isso? Vocês precisam, pessoal, de uma semana para colocar o material em dia, o meu material especificamente, ou todos os materiais? Todos? Eu não posso decidir por todos, tá? Tá, entendi. É todos, né? Uhum. Ok, eu entendi. Olha, a gente já pensou, tá? A gente já pensou, entre nós, professores, de fazer uma parada estratégica de uma semana. Seria assim, ó, nenhum professor colocar nada durante uma semana. A gente vai ter reunião dia 20, a semana que vem, com todos os professores. Se essa é uma vontade de vocês, eu peço que vocês transmita isso para o coordenador de curso, né, ou para a coordenação pedagógica, tá? Eu peço que vocês façam isso. Olha, nós queremos aí uma semana de pausa, só uma semana, tá? Tipo assim, uma coisa assim, e depois retoma ao normal, tá? Isso é possível, a gente já cogitou isso, tá? É só amadurecer a ideia. Sinceramente, para mim é bem tranquilo. Mas eu acho que com vocês eu não tenho conteúdo atrasado. Tá tudo... Não tem atividade atrasada. Acho que da minha unidade curricular tá bem tranquilo. Vocês se referiram no todo, né? Quem mais que fala aqui? Deixa eu ver. A Raíssa fala das eleições do Grêmio. Então, Raíssa, e sobre a eleição do Grêmio Estudantil, vai ficar para quando as aulas voltarem também? Eu vi alguma postagem no Instagram, até vou anotar aqui para tirar essa dúvida, tá? Eleições do Grêmio. Eu vou olhar isso aí, tá, Raíssa? Eu não consigo te responder isso agora. Eu vi algumas postagens de chapa e tal, mas como isso é um movimento dos próprios alunos,
às vezes não chega a informação para nós, professores ou diretores, tá? Acho que são muitos vídeos para assistir, listas para responder e conteúdo para acompanhar. Mesmo em casa, a gente fica sobrecarregado. Tá, beleza. É isso, Vitória. Acho que essa manifestação, eu conheço bem o professor Alex, que é o coordenador de curso de vocês. Acho que ele é bem flexível e acho que ele pode levar as instâncias superiores do IFSC aí, levar para a coordenação pedagógica, levar para o grupo de professores que podem, sim, fazer um acordo com vocês, tá? É bem tranquilo. Mas eu faço esse pedido para vocês. Façam o coordenador de curso saber disso. Façam e-mails para ele, mande mensagem para ele, mande mensagem para a Lúcia lá da coordenação pedagógica. Ela tem que saber dessa vontade de vocês. E assim, pode ser que vocês estão tendo dificuldade, até porque são primeiro ano e tal, né? Vocês acabaram de chegar no IFSC, e quem sabe, para o primeiro ano os professores não vão colocar nada. Tudo isso é negociar, tá? Beleza. Gente, mais alguma coisa? Tranquilo? Até a semana que vem, então, com uma avaliaçãozinha, tá, pessoal? Não se preocupem, não vão ficar doentes por causa disso. A gente quer saber como é que vocês estão recebendo o conteúdo aí, tá? Desejo para vocês aí uma ótima tarde, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, né? E se precisar de alguma coisa, estamos à disposição, tá? Um abraço para todos, fiquem bem. Sim, os slides estão no SIGA, tá, pessoal? Eu vou conferir lá, mas na minha cabeça já estavam lá. Posso dar mais uma olhadinha. Um abraço, até mais, tudo de bom.